Olá, nossa turma é a licenciatura plena em matemática e cursamos na Universidade Estadual do Ceará. A disciplina na qual estamos estudando é a Psicologia da Aprendizagem, que temos como professor o Alexandre Fernandes. A equipe constitui-se em 6 pessoas. São esses: Daniela Belém de Araújo, Emerson de Souza Neto, Monalisa Aureliano da Silva, Edilane de Araújo, Fernanda Calixto de Moura Felipe e Nadiana Praça de Souza. O nosso trabalho tem como objetivo falar sobre o tema memória, que por sua vez analisamos as aulas da professora de matemática Edilane de Araújo. As turmas observadas foram as turmas do 9º ano. O que é a memória? A memória é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Relaciona-se fortemente à aprendizagem, que é a obtenção de novos conhecimentos, pois utilizada a memória para reter tais informações do cérebro. A estrutura da memória é dividida em 3 setores. São esses: sensorial, curto prazo e a longo prazo. Memória sensorial. A memória sensorial é o tipo de memória que tem origem nos órgãos sensitivos. As informações obtidas pelos sentidos são armazenadas por um curtíssimo espaço de tempo, 0,1 a 2 segundos. Se a informação armazenada não for processada, perde, se for, passa para a memória a curto prazo. Memória a curto prazo. Esse tipo de memória retém informações durante um período limitado de tempo, podendo ser esquecido ou passar para a memória de longo prazo. Na memória a curto prazo, pode-se distinguir 2 memórias: memória imediata e memória de trabalho. Colocamos até uma imagem aí que representa a memória de curto prazo, que é o aluno sentado estudando e ele fala assim: eu estudo, faço a prova, passo de ano e esqueço o que aprendi. Então, é isso que representa os estudantes. Alguns estudantes que têm a memória de curto prazo. Eles estudam só para fazer a prova e só para passar de ano, e depois esquecem o que realmente aprenderam. Memória de longo prazo. Sua duração pode chegar a anos de forma definitiva, onde se encontra toda nossa autobiografia e conhecimento adquirido ao longo da vida. Para isso, o cérebro utiliza mecanismos de repetições, recordações e ideias associativas. Os sistemas de memorização, o lobo temporal, o neocórtex temporal, hipocampo, amígdala, tálamo, hipotálamo, o córtex pré-frontal. Tais regiões cerebrais atuam como armazenadores que classificam fatos e eventos, estímulos sensoriais, respostas emocionais, resoluções de problemas e comportamentos. Aí é a imagem do cérebro, mostrando onde ocorre cada memória estabelecida no nosso cérebro. Memória e a aprendizagem em sala de aula. A interação entre memória e aprendizagem é uma via de mão dupla, pois é de suma importância para a reflexão dos métodos e propósitos de ensino-aprendizagem, baseados no modo como o nosso cérebro armazena o conhecimento. O que compete ao professor? Desenvolver experiências ricas, agradáveis e variadas, levando em consideração o nível de desenvolvimento do aluno no que diz respeito às suas capacidades de aprender, raciocinar, descobrir, solucionar, questionar, errar e acertar. E assim, desenvolver atividades que possibilitem os desenvolvimentos de importantes habilidades como destrezas motoras, rapidez de decisão, velocidade de raciocínio, trabalho em equipes, desenvolvimento da imaginação, da criatividade e da capacidade de criar estratégias próprias, pois, se desenvolvidas adequadamente com a participação dos alunos, pode contribuir positivamente no processo de ensino-aprendizagem. Como motivar e como fazer da aula um projeto inovador? Então, com as observações que tivemos com a professora Edilane, vimos que ela usava métodos para que os alunos pudessem se sentir motivados e pudessem fazer com que a memória deles fosse
de longo prazo. Os jogos trabalhados em sala de aula. Então, ela criou jogos para que os alunos pudessem se sentir motivados. Então, uma atividade bem aceita pelos alunos são atividades que envolvem jogos interpretando situações do nosso cotidiano, que podem ser adequadas às atividades matemáticas e desempenham um papel fundamental na teoria dos jogos pedagógicos, que podem ser classificados em 3 tipos. O primeiro, os jogos estratégicos, onde são trabalhadas as habilidades que compõem um raciocínio lógico. Com eles, os alunos leem as regras e criam suas estratégias para alcançar as suas metas. Então, a professora criou esse método para que os alunos pudessem criar suas estratégias. E aí está ela explicando como é que funciona e os alunos interagindo com ela na sala de aula. A segunda é os jogos de treinamento, os quais são utilizados quando o professor percebe que alguns alunos precisam de reforço no determinado conteúdo e utilizam-se 2 jogos em substituição, as famosas e cansativas listas de exercício. Então, a professora usou outro método para que o aluno se sentisse confortável. E o terceiro foi o jogo geométrico, que tem como objetivo desenvolver a habilidade de observação, o raciocínio especial e utilizamos propriedades e visualizações da forma geométrica. Vemos que a professora usou outros métodos para que os alunos pudessem aprender de forma diferente. Conclusão. Concluímos que o uso de atividades lúdicas, desafios, jogos similares são formas mais significativas, duradouras e prazerosas que ajudam na aprendizagem do aluno, não deixando assim a informação memorizada a ser esquecida após uma prova. É importante ressaltar que para a aprendizagem ser significativa, é preciso de um tempo ao discente para cada passo dado, haver uma reorganização do pensamento para entregar novas aprendizagens anteriores. Então, conclui-se a que a professora usa muita criatividade nas suas aulas para ajudar o aluno a memorizar o conteúdo. Bom, aí estão os planejamentos que a professora Edilan usou para dar as suas aulas. Aí está a escola que realizamos nosso trabalho, que foi a escola Ocean Araripe, na localização do distrito de Palestina, na cidade de Mauriti. E eu quero agradecer a todos os alunos que contribuíram com o nosso trabalho, com a professora Edilan também, e todos os nossos colegas que contribuíram muito para o trabalho, e um abraço para todos vocês.